depois de Cristo. Capítulo 8. Continua a expansão das missões de 1905 a 1923. 1. A todo o mundo. Por volta de 1905, o programa de missões estrangeiras estava em plena operação. Em cada continente, o Espírito de Deus estava guiando homens à verdade. 42. R. A. Caldwell, 1905, e J. LMC Eliane, 1906, levaram a mensagem às Filipinas. W. E. Ovell foi à Grécia em 1907. C. H. Parker visitou as Novas Hébridas em 1912. G. F. Jones iniciou o trabalho nas Ilhas Salomão em 1914. F. A. Stahl foi pioneiro entre os índios incas da América do Sul, em 1909. 2. Começa o Plano Anual de Recolta. Em 1903, um leigo chamado Jasper Wayne havia distribuído alguns exemplares do Signs of the Times e aproveitou a oportunidade para arrecadar donativos para as missões. Ellen White expressou sua aprovação e promoveu a ideia conforme havia sido sugerida a princípio. 3. Escola de Medicina para Médicos Evangelistas. Uma escola de medicina foi estabelecida primeiramente em Battle Creek, mas, liderada pelo Dr. Kellogg, saiu do controle da organização e foi fechada mais tarde. Por volta de 1910, a Faculdade de Médicos Evangelistas foi estabelecida firmemente em Loma Linda, Califórnia. A instituição prosperou e em 1913 uma clínica, que se tornou o White Memorial Hospital, foi aberta em Los Angeles. A Faculdade de Médicos Evangelistas teve o nome mudado para a Universidade de Loma Linda. A instituição tem um padrão elevado para o treinamento de profissionais da área médica. Os formados em Loma Linda têm servido em muitos países do mundo e ajudado significativamente na proclamação da mensagem. 4. Subdivisão dos campos mundiais. Em 1913, o campo mundial foi organizado em divisões. Cada presidente de divisão é vice-presidente da Associação Geral. Os oficiais da divisão e diretores departamentais, assim como os oficiais da sede, são eleitos pela Conferência Geral em sessão. Devido à expansão da obra e das crescentes despesas para transportar e alojar delegados, o tempo entre as sessões da Conferência Geral foi ampliada. Em 1905, de 2 para 4 anos, e em 1970 para um intervalo de 5 anos, quinquênio. Nota: os líderes devem memorizar os seguintes oficiais, da Associação Geral, Divisão da União e Associação a que pertence. Os excursionistas devem saber apenas o nome do presidente e do secretário da Associação Geral e de sua divisão. Para preencher as linhas em branco, basta procurar auxílio do instrutor ou procurar no Yearbook, Anuário Adventista, em mãos da Associação. Oficiais Associação Divisão Sul, União Local Associação. 43. Geral Americana Presidente Secretário Tesoureiro. Diretores de departamentos. Associação Geral Divisão Sul-Americana União Local Associação. Ministérios da Igreja já Escola Sabatina Ação Missionária Mordomia Lar e Família Comunicação Educação Temperança Publicações Adra Liberdade Religiosa Associação Ministerial 5. Morte de Ellen G. White. O ano de 1915 foi significativo para a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pois foi o ano em que a mensageira para a Igreja remanescente faleceu. Durante 70 anos de ministério, Ellen G. White escreveu cerca de 100.000 páginas, incluindo 5.000 artigos e pelo menos 8.000 cartas e manuscritos. Em inglês, há cerca de 124 títulos. Há uma lista dos livros principais no capítulo 3. Embora sua morte marcasse o fim de uma era, a influência do espírito de profecia tem, conforme foi predito, continuado a guiar a Igreja. Em 1907, Ellen White declarou: "Seja ou não poupada a minha vida, meus escritos falarão sem cessar, e sua obra irá avante enquanto o tempo durar. Meus escritos são conservados em arquivo no escritório, e mesmo que eu não deva viver, essas palavras que me têm sido dadas pelo Senhor terão vida ainda e falarão ao povo." Mensagens Escolhidas, volume 1 p. 55. Na última conferência geral a que assistiu, em 1909, ela segurou bem alto a Bíblia. Disse: "Irmãos, recomendo-vos este livro, para esta testemunha adventista consagrada e dedicada. A Bíblia era a única regra de fé e prática." 44.
Pouca atenção tem sido dada à Bíblia, ela declarou, por isso o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Review and Herald, 2 de janeiro, 1903. Ellen White morreu em 16 de julho de 1915, aos 87 anos de idade. Suas últimas palavras, dirigidas aos seus filhos foram: sei em quem tenho crido. 6. Uma Igreja Mundial. Durante os primeiros 50 anos, o movimento adventista desenvolveu-se principalmente em um só país. Porém, a partir daí, com a visão de uma missão mundial, desenvolveu-se rapidamente até converter-se, já no primeiro quarto do século XX, em uma igreja de dimensões mundiais. Durante esse período, a igreja sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, quando em 1922, o PRAG, Daniels deixou a responsabilidade de presidir a Associação Geral, sentiu a necessidade de um líder que tivesse visão internacional e uma clara compreensão das missões estrangeiras. Esse líder existia e foi escolhido pelo Congresso. Tal homem era W.A. Spicer, que havia sido secretário da Associação Geral durante 20 anos e havia visitado muitos países.